Por muitos anos, houve um país na região do Golfo que quase não era atingido diretamente pelo Irã. Enquanto a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros países eram repetidamente envolvidos nas tensões do Oriente Médio, o Kuwait permaneceu cauteloso e neutro. Mas agora parece que a situação está mudando. De acordo com a Reuters e com declarações oficiais do Kuwait, as autoridades kuwaitianas prenderam 4 homens supostamente ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, do Irã, após supostamente tentarem entrar na ilha Bubiyan usando um barco. Para muitos, isso não é apenas um simples incidente de fronteira. Isso é um sinal de que a tensão no Golfo está aumentando e que até mesmo países que antes evitavam conflitos diretos já não estão mais seguros diante da escalada do conflito regional. A ilha Bubiyan não é uma ilha comum. Ela tem uma localização estratégica próxima à fronteira do Iraque e do Irã. Ela é crucial para as rotas militares e de navegação do Kuwait, especialmente enquanto a situação no Estreito de Hormuz, passagem vital para o fornecimento global de petróleo, se agrava. Nos últimos meses, a tensão entre o Irã, Israel, Estados Unidos e alguns países do Golfo tem aumentado repetidamente. E com o passar do tempo, a posição dos países árabes na região está mudando gradualmente. No início da crise, muitos estados do Golfo disseram que não queriam fazer parte do confronto direto. Eles não queriam que seu espaço aéreo ou suas bases militares fossem usados para operações contra o Irã. Mas, de acordo com analistas e relatórios da Reuters, a visão de alguns países mudou depois que foram atingidos por ataques de mísseis e drones. Um dos mais afetados nisso foi os Emirados Árabes Unidos. De acordo com um relatório do Wall Street Journal, que também foi confirmado pela Reuters, os Emirados Árabes Unidos supostamente realizaram ataques militares secretos contra o Irã nos últimos meses. Isso supostamente inclui o ataque a uma refinaria de petróleo na ilha Laban, no Irã. Os Emirados Árabes Unidos não confirmaram diretamente a operação, e a Reuters também afirmou que não conseguiu verificar de forma independente todos os detalhes do relatório. Mas mesmo sem uma admissão aberta, está claro que há uma mudança na dinâmica da região do Golfo. Antes, muitos estados árabes tentavam equilibrar suas relações com o Irã e com o Ocidente. Mas agora alguns deles estão adotando uma postura de segurança mais agressiva, e há um motivo para isso. Não se trata só de questões militares, mas também econômicas. Quando há tensão no Golfo, o comércio de petróleo é um dos primeiros setores afetados, principalmente no Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte dos embarques globais de petróleo. De acordo com a Reuters, cresce o temor dos países do Golfo porque o Irã pode usar seu controle na região como um ponto de pressão contra seus adversários. E quando o fluxo de petróleo é afetado, isso causa um efeito dominó imediatamente no mundo todo. Gasolina mais cara, frete mais caro, preços de produtos mais altos e um impacto maior na economia global. Por isso, mesmo parecendo apenas um conflito regional, o efeito dele chega até a Ásia, Europa e até mesmo aos consumidores comuns em vários países. Enquanto isso, o Irã negou as acusações do Kuwait. Segundo autoridades iranianas, não houve missão hostil e os iranianos capturados podem ter entrado nas águas do Kuwait por erro de navegação. Mas para o Kuwait o incidente é sério. O governo do Kuwait emitiu uma forte condenação e disse que tem o direito de proteger sua soberania de acordo com a Carta das Nações Unidas. E é aqui que toda a situação fica mais complicada. Porque enquanto há conversas sobre cessar fogo e diplomacia na frente das câmeras, por trás disso continuam as operações secretas, atividades de inteligência e posicionamento militar de vários países. No Oriente Médio, nem todas as batalhas são vistas na TV. Às vezes, elas começam em uma pequena ilha, em um barco, em uma operação secreta. E depois disso, de repente, toda a região se movimenta. Enquanto o mundo está ocupado falando sobre cessar fogo e diplomacia no Oriente Médio, uma outra realidade vai surgindo lentamente por trás das negociações a portas fechadas. Na verdade, a tensão nunca parou. E o mais surpreendente é que alguns países que antes tentavam evitar um confronto direto com o Irã agora, dizem, estão secretamente revidando. Nos últimos anos, a maioria dos países do Golfo tem sido cautelosa com Teherã e evita se envolver em uma grande guerra regional. Eles sabem que, se a situação explodir no Golfo, não só o setor militar será afetado, mas também a economia, o comércio de petróleo, as rotas de navegação e a estabilidade regional.
Um dos assuntos mais comentados atualmente são as supostas operações secretas dos Emirados Árabes Unidos contra o Irã. De acordo com um relatório do Wall Street Journal, também noticiado pela Reuters, há indicações de que os Emirados Árabes Unidos supostamente realizaram ataques secretos contra alvos iranianos durante o auge das tensões no Golfo. Isso supostamente inclui o ataque a uma refinaria de petróleo na ilha Laban, no Irã. Os Emirados Árabes Unidos não confirmaram diretamente o relatório, mas, segundo analistas, esse desenvolvimento é importante porque mostra que alguns países do Golfo agora estão dispostos a usar força militar quando sentem que estão sendo diretamente visados. E para os Emirados Árabes Unidos, isso não é pouca coisa. Embora o país seja pequeno em comparação ao Irã, em termos de território e população, ele possui um dos sistemas militares mais modernos da região. Possui caças avançados, sistemas de vigilância e uma estreita cooperação em segurança com países ocidentais. Mas não é só os Emirados Árabes Unidos que aparecem nos relatórios. Segundo a Reuters, também há autoridades ocidentais e iranianas que dizem que até a Arábia Saudita realizou supostas operações secretas de retaliação contra o Irã durante o auge do conflito. Vale esclarecer que, segundo os relatórios, essas operações ocorreram antes do início das conversas para o cessar-fogo. E até agora também não houve nenhuma confirmação pública do governo saudita sobre os detalhes dessas alegações. Mas mesmo que nem todas as partes dos relatórios estejam confirmadas, uma coisa é clara: a postura de segurança da região do Golfo está se tornando mais agressiva. Antes, muitos países árabes acreditavam que era mais seguro permanecer neutros. Agora, parece que está crescendo a crença de que, se eles não revidarem, vão ficar ainda mais vulneráveis. E é aí que entra o problema maior. Enquanto as conversas de paz continuam, Irã e Estados Unidos ainda não chegaram a um acordo sobre o programa nuclear de Teherã. De acordo com declarações públicas de autoridades dos Estados Unidos, o enriquecimento de urânio e seu possível uso para desenvolver capacidade futura de produzir armas nucleares continuam sendo as principais questões. O Irã, por sua vez, afirma repetidamente que suas atividades nucleares são apenas para um programa de energia civil. Mas, para Washington e alguns aliados ocidentais, essas garantias não são suficientes. Por isso, mesmo com discussões sobre cessar-fogo, a possibilidade de o conflito voltar a explodir continua alta. E isso é sentido em toda a região, na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e outros estados do Golfo reforçam agora sistemas de defesa e coordenação militar. Não porque haverá guerra amanhã, mas porque, se as negociações falharem, eles estarão logo na linha de frente de uma possível escalada. E o efeito disso não está limitado apenas ao Oriente Médio. Por causa da geopolítica moderna, não é mais apenas míssil ou ataque aéreo que define um conflito. Às vezes, as maiores batalhas acontecem em operações de inteligência, pressão econômica, sanções e coordenação militar secreta que o público não vê imediatamente. E enquanto há líderes que dizem que ainda estão abertos à diplomacia, ambos os lados continuam se preparando caso as negociações fracassem. No Oriente Médio, um cessar-fogo no papel não garante o fim dos conflitos. Enquanto o mundo está focado na possibilidade de uma nova guerra no Oriente Médio, uma reunião importante aconteceu na Casa Branca que pode definir para onde vai o próximo capítulo da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. De acordo com relatos da mídia americana e declarações de autoridades dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump se reuniu com seus conselheiros militares e de segurança nacional para discutir possíveis ações dos Estados Unidos, caso as negociações com o Irã fracassem completamente. Mas é importante entender: esse tipo de reunião não significa automaticamente que haverá um ataque militar iminente. Em Washington, é normal que consultas regulares com o Pentágono, agências e conselheiros de segurança façam parte da gestão de crises, especialmente quando as tensões geopolíticas estão altas. A pergunta mais importante é por que essa reunião se tornou sensível agora. Porque, de acordo com os relatos, o Irã teria apresentado uma proposta para tentar conter a atual tensão na região do Golfo. Com base nas informações divulgadas pela mídia do International Journal, Teherã teria solicitado que os Estados Unidos retirassem a pressão econômica e as sanções em troca da reabertura do Estreito de Hormuz, uma rota extremamente importante para o comércio mundial de petróleo. Mas aqui está o grande problema. Segundo informações, a proposta não inclui a suspensão do programa de enriquecimento de urânio do Irã.
E para Washington e alguns aliados ocidentais, esse é o ponto mais importante. Os Estados Unidos, Israel e alguns países europeus há muito dizem que o rápido aumento da capacidade de enriquecimento de urânio do Irã pode dar ao país a capacidade de produzir uma arma nuclear em menos tempo, caso eles queiram. O Irã, por sua vez, nega repetidamente que esteja fabricando uma bomba nuclear. Segundo Teherã, o programa nuclear deles é apenas para fins de energia civil e desenvolvimento científico. Mas, de acordo com relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, ou AIEA, o nível de enriquecimento do estoque de urânio do Irã continuou aumentando nos últimos anos. Isso é motivo de preocupação para os governos ocidentais. Por isso, mesmo com as conversas de paz, a desconfiança entre os dois lados continua profunda. E enquanto isso acontece, há outro país que silenciosamente está no centro das negociações, o Paquistão. Nos últimos meses, Islamabad tentou ser mediador entre Washington e Teherã. O objetivo era ajudar a evitar uma guerra regional mais ampla. Mas agora há algo novo. Uma controvérsia surgiu, de acordo com reportagens da CBS News e de outros veículos ocidentais. Supostamente, algumas aeronaves militares iranianas permaneceram temporariamente em uma base aérea paquistanesa após as negociações de cessar-fogo nos últimos meses. Isso inclui aeronaves de reconhecimento usadas em operações de inteligência e vigilância. O Paquistão negou que exista qualquer acordo militar para proteger os ativos iranianos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores deles, a presença dessas aeronaves está relacionada apenas à coordenação diplomática e de segurança enquanto continuam as negociações de paz. Mas, para alguns analistas, não é fácil dissipar as dúvidas dos Estados Unidos em relação ao Paquistão. Isso porque Islamabad tem uma longa história de relações complicadas com Washington. Durante a guerra do Afeganistão, o Paquistão foi acusado várias vezes de jogar dos dois lados. Recebia apoio dos Estados Unidos, enquanto alguns elementos dentro do país supostamente também tinham conexões com o Talibã e outros grupos militantes. Nem todas essas alegações foram comprovadas diretamente, mas isso é uma grande parte do motivo pelo qual, até hoje, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos ainda é cautelosa ao lidar com o Paquistão. E enquanto a situação esquenta, há outro fator crítico que pode afetar todo o conflito: a China. Segundo relatos, isso é importante para Washington. Washington busca engajamento diplomático com Pequim, pois analistas veem a China como um dos poucos países com real influência econômica sobre o Irã. A China importa muito petróleo de Teherã, e apesar das sanções ocidentais, Pequim continua sendo um dos sustentáculos econômicos mais importantes do Irã. Enquanto as negociações entre o Irã e os Estados Unidos continuam, algumas autoridades americanas estão cada vez mais desconfiadas do papel do Paquistão como mediador na crise. A audiência no Senado em Washington intensificou ainda mais a questão. Durante a audiência, o senador americano Lindsey Graham perguntou diretamente aos oficiais militares e de defesa sobre relatos de que o Paquistão estaria permitindo que algumas aeronaves militares iranianas permanecessem em suas bases aéreas. Não está claro qual é a extensão da operação ou qual é exatamente o propósito dessas aeronaves. Mas, de acordo com relatos da mídia ocidental, isso incluiria aeronaves de reconhecimento e inteligência do Irã. E para algumas autoridades nos Estados Unidos, isso é um grande problema. Porque se for verdade que existem ativos militares iranianos sendo protegidos ou autorizados a permanecer no Paquistão, enquanto o país também atua como mediador nas negociações de paz, é natural questionar o quão neutro ele realmente é. Mas, por outro lado, há também um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Nas últimas semanas, também houve autoridades iranianas reclamando que o Paquistão está sendo pró-americano demais nas negociações. Para alguns analistas, por mais irônico que pareça, até às vezes isso é um sinal de que o mediador está realmente tentando equilibrar as coisas. Quando ambos os lados não estão satisfeitos, isso pode significar que nenhum dos lados está conseguindo exatamente o que quer. Mas enquanto o drama diplomático continua fora do Irã, a verdadeira crise mais grave está sendo sentida dentro do próprio país, e essa é a economia. Nos últimos meses, a inflação no Irã tem piorado rapidamente. De acordo com relatórios da Reuters, dados do FMI e depoimentos de cidadãos iranianos entrevistados pela mídia internacional, os preços dos alimentos, remédios e produtos importados estão subindo muito, enquanto o valor do real iraniano está caindo. Para as famílias iranianas comuns, isso é sentido no dia a dia.
Os itens básicos estão mais caros, está mais difícil comprar produtos importados e, à medida que a moeda enfraquece, o poder de compra de muitas pessoas diminui. De acordo com o Banco Mundial e o ITC, nos últimos anos, grande parte dessa pressão econômica está ligada às sanções, ao isolamento no sistema bancário internacional e à instabilidade no comércio regional. Mas as sanções não são o único problema. Observadores econômicos dizem que a incerteza do conflito e das tensões de segurança no Golfo tem grande impacto. Quando há medo de guerra, menos investidores querem entrar, as importações ficam mais difíceis, os custos de seguro e transporte aumentam e toda a economia desacelera. Também há relatos de que o Irã restringiu as transações em moeda estrangeira para proteger suas reservas de dólar e euro. Isso geralmente é feito por países que estão passando por forte pressão econômica para evitar que suas reservas de moeda forte se esgotem completamente. E é aqui que surge uma das realidades mais difíceis sobre sanções e conflitos geopolíticos. Na maioria das vezes, os primeiros a serem mais afetados não são as elites políticas, mas sim as pessoas comuns. Enquanto a luta pelo poder continua entre os estados, são as pessoas comuns que enfrentam a inflação, a falta de empregos e o aumento dos custos no dia a dia. E não foi só o Irã que passou por isso. O mesmo padrão também pode ser visto em vários países fortemente sancionados no passado, desde a Coreia do Norte até a Rússia, após as sanções ocidentais relacionadas à guerra da Ucrânia. Isso não significa que a situação de cada país seja igual, mas isso mostra como é difícil mudar a direção de um governo usando apenas pressão econômica. Porque mesmo que a economia esteja enfraquecendo, a liderança política não segue automaticamente o que outros países estão exigindo. E quanto mais a tensão se prolonga, mais perigosa se torna a combinação de crise econômica, instabilidade regional e pressão militar. Por isso, para entender por que o Irã ainda mantém uma posição firme hoje, não basta olhar apenas para o conflito atual. Também é preciso revisitar a história mais profunda do Irã, desde a Revolução Islâmica até as décadas de sanções, conflitos por procuração e seu relacionamento difícil com o Ocidente. Porque a crise que vemos hoje não começou simplesmente ontem. Isso é resultado de décadas de tensão não resolvida, medo e disputa de poder no Oriente Médio.